falará com vocês. Ele falará com vocês através das experiências do passado, através de como nós às vezes somos guiados pelas experiências do passado, como algumas experiências do passado podem nos assaltar, alguns sentimentos, feridas do passado podem nos assaltar, podem nos fazer mal, podem nos trazer lembranças tristes, mas o Espírito Santo quer curar nossos corações, porque ele quer reestruturar, restabelecer nossas vidas. E ele faz isso de uma maneira maravilhosa, porque o Espírito Santo é doce, o Espírito Santo nos ama, o Espírito Santo é Deus na Terra que pode, quer e deseja agir em nosso favor. Tudo que o Espírito Santo faz é para nos ajudar a entrar, a viver naquele plano maravilhoso de Deus no qual todos nós queremos entrar, certo? Eu pelo menos quero. Digamos que eu estou realmente dentro do plano de Deus, porque eu sei que estou no desejo de Deus, no coração de Deus. E você também precisa saber que você está no centro do coração de Deus e que Deus quer te revelar, como faz comigo, passo a passo. A única coisa que precisamos fazer é confiar e nos entregar, porque Ele quer nos dar mais e ainda mais. Esse é o nosso Deus que quer nos dar sempre mais. E hoje falamos sobre autocontrole, coroa de liberdade. Quando temos aquele espírito de autocontrole que funciona, nós temos uma liberdade tão grande de nos mover, de falar, de agir, de reagir, porque nós sabemos as coisas podem acontecer e nós não somos responsáveis pelo comportamento dos outros, pelos erros dos outros, mas somos responsáveis pelas respostas que nós damos. Porque a nossa única responsabilidade é a de responder como Jesus respondia, da maneira certa, com aquele espírito de autocontrole tão vivo dentro de nós que consegue transformar a nossa resposta, aquela que temos na mente, se a deixarmos um instante, ser mudada pelo Espírito Santo. Essa resposta sairá da maneira perfeita, porque será a resposta de Deus, a resposta do Espírito Santo. E o autocontrole te dá... é como se colocasse uma coroa na sua cabeça. E agora eu vou te mostrar o porquê. Vamos avançar um pouco? Aqui estamos. Agora vamos partir daqui. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Então, se o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor agora? O Espírito do Senhor está em você, se você aceitou Jesus e se você convidou o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está em você e onde está o Espírito do Senhor, todo o fruto aparece e ali há liberdade. Quando você deixa o Espírito Santo viver através de você, você vive em um nível de liberdade extrema, porque você não está mais preso nem pela opinião que tem de si mesmo e nem pela opinião que tem dos outros. Porque nós, às vezes, temos uma opinião sobre nós mesmos que não é inerente ao que Deus pensa. Às vezes, pensamos que somos inferiores, que não somos o suficiente, que não somos dignos, que é todo esse pesar mental que existe. E às vezes, pelo contrário, pensamos o oposto. Pensamos que damos conta sozinhos e que somos bons. E em ambos os extremos, não vivemos a liberdade. Mas por quê? Porque não consultamos o Espírito Santo. Mas onde está o Espírito? Onde o Espírito age? Ali a liberdade. E quem quer viver essa liberdade? Eu, pessoalmente, quero viver na liberdade, porque quero receber da liberdade. Porque se o Espírito é liberdade, eu quero viver pelo Espírito. E o Espírito me dará a liberdade de que preciso para poder viver uma vida bela. Lembram-se que outro dia falamos que a nossa luta não é segundo a carne, ou seja, não é a resposta papum para poder fazer valer o nosso direito ou para ter uma solução natural, mas a nossa luta que temos conosco mesmos e também em relação aos outros. A nossa luta não é segundo a carne. Nós não devemos lutar segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais,
Nós estamos super armados da cabeça aos pés, temos a armadura de Cristo, mas essas armas têm, da parte de Deus, o poder de destruir fortalezas, pois demolimos os raciocínios. Então, o que nós fazemos? Nós demolimos os nossos raciocínios, por quê? Porque queremos liberdade em nossa vida. Quando você quer liberdade em sua vida, você pega seus raciocínios e os alinha à palavra, os alinha às escrituras. Vai ver na Bíblia o que está escrito a respeito do seu pensamento e o alinha. E assim, você está alinhado ao desejo de Deus para você, que é para o seu próprio bem. Isso eu não vou me cansar de dizer. Com Deus só existem vantagens. Portanto, tudo que se eleva orgulhosamente contra o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus. E como conhecemos a Deus? Lendo as Escrituras, fazendo estudos bíblicos, no crescendo em conhecimento. E quando eu conheço a Deus, conheço como Deus age, conheço toda a herança que Ele me deixou, eu quero receber dele. Quando eu conheço a beleza de Deus, quando eu conheço o Espírito Santo, eu quero dele, porque ele é muito, muito, muito melhor do que eu. E é aí que a nossa vida começa a florescer. E assim como o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo também está nos outros. E quando em nossas conversas falamos de modo exortativo uns com os outros, então o Espírito Santo pode se manifestar. E ele manifesta a sua beleza e manifesta o fato de que, então, as pessoas são atraídas por você. A única coisa que Jesus fazia era atrair as pessoas para si, não julgá-las, não condená-las, mas atraí-las para si. E nós podemos atraí-las para o Espírito Santo que temos dentro. Devemos atrair as pessoas para Cristo, mostrar-lhes o quanto Ele é belo. E para demonstrar isso, precisamos daquele espírito que é liberdade e que é autocontrole. Amém? Pois é. Porque, irmãos, vejam o que diz. Vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Isso Paulo diz aos Gálatas. Vocês foram chamados para a liberdade. Apenas não façam da liberdade uma ocasião para viver segundo a carne. Mas, por meio do amor, sirvam uns aos outros, pois toda a lei se cumpre nesta única palavra. Vejam como vem: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem consumidos uns pelos outros. Vejam que advertência que Paulo nos dá. Paulo diz, vocês foram chamados à liberdade, quer dizer, vocês foram chamados a buscar no Espírito. Pois onde está o Espírito? Diz que é a liberdade. Então busquem na liberdade. Só não façam mau uso dessa liberdade, porque é verdade, nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo edifica, diz a Escritura. Por exemplo, eu sou chamada à liberdade, mas se, por exemplo, eu posso, com o meu comportamento de extrema liberdade, porque se eu consigo dominar todos os meus sentimentos e posso me comportar de uma certa maneira que, no entanto, pode ser pedra de tropeço para outra pessoa. Eu posso ter comportamentos que podem fazer alguém pensar de um jeito errado, alguém que não tem o conhecimento de Cristo, porque nós precisamos saber que o nosso comportamento nós representamos Deus. E quando nós não nos comportamos como Jesus se comportaria, nós estamos representando mal o Senhor. E é por isso que as pessoas não se convertem, porque muitas vezes somos nós mesmos que não estamos cumprindo. Como eu devo dizer? Não, me escapa, a palavra me foge. Ou seja, dizer uma coisa e depois fazê-la. Não ser, não quero nem dizer íntegros, mas manter o que nós dizemos. Muitas vezes fazemos uma promessa e depois não a cumprimos. Pode acontecer de prometermos algo e depois não cumprirmos.
E é aí que devemos correr imediatamente para Deus e dizer: Senhor, faz-me lembrar, porque eu quero cumprir essas promessas, porque não quero que uma pessoa possa cair por causa do fato de que eu digo uma coisa e faço outra. Talvez possamos nos distrair, podemos errar, porque não é que sejamos perfeitos. Mas se pedirmos ao Espírito Santo, o Espírito Santo que quer que você seja livre até mesmo de si mesmo, até mesmo do julgamento que você tem sobre si mesmo, ele imediatamente faz você se lembrar daquela coisa. E se você a colocar em prática, depois de terminar aquela coisa, você diz: Ah, ainda bem, eu fiz. E você tem uma liberdade extrema. Você tem uma liberdade extrema. Portanto, não façamos da nossa liberdade de poder viver uma vida cristã livre algo que seja pedra de tropeço para outra pessoa. Isso não é bom, porque Jesus podia fazer tudo, mas ele fez apenas o que o Pai lhe dizia para fazer. E é por isso que ele venceu todas as vezes. E é por isso que todas as vezes ele viu os resultados de Deus. Portanto, sirvamos uns aos outros, porque se nos mordemos e nos devoramos uns aos outros, cuidem para não serem consumidos uns pelos outros. A gente pode acabar criticando e isso não é bom. Isso não é de Deus, até porque o espírito de crítica não é o espírito de autocontrole. Então, o que diz aqui? Como podemos nós, quando nos encontramos em uma dificuldade, vejam o que diz em Joel 3,10. Diz: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. Isso fala justamente sobre o combate. No Antigo Testamento, o combate era natural, era na carne, era contra as pessoas, contra os países, contra as tribos, era contra as nações. Já hoje, o nosso combate, como vimos antes, não é segundo a carne. Nós não lutamos com a carne, as nossas batalhas são espirituais. São espirituais e é por isso que nós, mesmo em uma angústia, mesmo em um momento difícil, nós podemos dizer: eu sou forte. Porque o próprio Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele disse isso? Quando ele estava na prisão? Quando ele estava na prisão, ele pôde dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. E nós podemos todas as coisas em todos os momentos da nossa vida, quando buscamos do Espírito Santo que nos dá, que faz sair de nós aquele fruto do autocontrole. Amém, amém. Vejam, aqui em 2 Coríntios diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Se te insultam, se você tem uma necessidade e por amor a Cristo você suporta isso, ou seja, você tem aquele autocontrole, que é sempre ele, é o fruto do Espírito. Você tem aquele autocontrole de poder persistir nessas, digamos, chamemos de tentações, porque as nossas tentações são essas na maior parte. É quando falam mal, é quando podemos nos sentir em uma necessidade e vemos e pensamos que Deus não está suprindo a essa necessidade daquele momento. Mas quando nós temos aquele espírito de autocontrole funcionando bem, nós sabemos que, mesmo que pareçamos fracos, mesmo que sejamos fracos porque estão nos dizendo coisas ruins, então nós somos fortes. Porque se eu não dou conta, eu chamo o Senhor imediatamente. Digo: Espírito Santo, neste momento eu não estou dando conta. E ele intervém de modo sobrenatural. E Deus envia os anjos. E Deus envia os anjos para nos sustentar, para nos amparar. Mas nós precisamos conhecer essas coisas, porque o conhecimento das Escrituras nos faz fazer a oração certa. Quando nós conhecemos como Deus age, nós entramos realmente no fluxo de Deus, do amor de Deus. E é essa vida verdadeiramente bela. Olhem aqui, vejam o que está escrito. O bom senso torna o homem lento à ira e é uma honra para ele passar por cima das ofensas.
É uma honra para nós colocar em prática aquele espírito de autocontrole. Porque se você consegue passar por cima das ofensas, alguém que está à sua frente e que talvez ainda não conheça o Senhor, começa a se fazer algumas perguntas. Diz: mas como pode uma pessoa que eu estou ofendendo, porque no fundo eles sabem, como pode uma pessoa que eu estou ofendendo passar por cima disso assim? E é aí que você pode testemunhar de Cristo, quando você consegue receber essa verdade de que é uma honra para você passar por cima das ofensas. Porque Jesus passou por cima das ofensas. Ele fez sozinho? Não. Um é o poder do Espírito Santo. Para você, é uma honra passar por cima das ofensas. Você consegue fazer isso sozinho? Não. Você precisa do Espírito Santo que te dá aquele fruto do autocontrole para que você possa lidar com qualquer ofensa. Você pode até deixar que ela passe por você. Depois, será o Espírito Santo que vai te dar a resposta certa a dar, para que o vosso falar seja temperado com sal. Portanto, às vezes precisamos ficar em silêncio, às vezes precisamos falar, mas será o Espírito Santo quem dirá. É Ele quem tem as soluções. É Ele, nós precisamos receber dele. E, acima de tudo, podemos receber quando temos bem forte, bem firme, bem eficaz, bem eficiente aquele espírito de autocontrole. Aleluia! Veja o que diz. Certamente já é de qualquer modo um defeito vosso que tenhais processos entre vós, está dizendo aos coríntios. Mas por que não sofreis antes algum dano? E por que não sofreis antes algum prejuízo? Diz, mas vocês querem sempre demonstrar que têm razão sobre tudo? Mas vocês sabem que quando vocês querem forçar a demonstração de que têm razão a todo custo, vocês não permitem que o Espírito Santo mostre a glória de Deus e a grandeza de Deus, porque são vocês que ficam bravos ou colocam os pingos nos is ou dizem, não, eu tenho razão, por quê? Não. Deixemos que Deus faça a vingança, se é que podemos dizer assim, por nós, sobre algo que nos é feito. Vamos buscar esse autocontrole? Nós conseguimos deixar a solução para Deus. Sabe por quê? Porque é a melhor coisa que se pode fazer. Porque quando sofremos alguma injustiça, alguma coisa, alguma briga, diz, olha. Ou seja, é um defeito o fato de brigarmos. Mas então, por que não suportamos alguma injustiça? Mas, na sua opinião, se Deus vê que você está sofrendo alguma injustiça e Deus está do seu lado, não será Ele quem vai resolver tudo? Hã? Você pode olhar em volta e dizer, não tem problema, não tem problema. Deus me ama, Deus cuida de mim. E essa é a beleza. E é isso quando você vive plenamente na glória de Deus, onde nada mais pode te tocar, nada mais pode te fazer mal, nada mais pode te atingir. Por quê? Porque você deu toda a autoridade a Deus e mesmo que te façam alguma injustiça, qual é o problema? Esperamos que Deus intervenha, porque Deus intervém sempre a seu favor, mas também a favor do outro, porque Ele faz com que haja um acordo entre nós, porque Deus trabalha para que haja acordo entre nós, porque Ele nos ama, ama nós dois, ama os dois litigantes, Deus ama os dois litigantes. E se nós dissermos, ok, não tem problema, e com esse autocontrole nós conseguimos lidar, porque é Ele quem lida com isso, porque é um fruto do Espírito. Quando dizemos, Espírito Santo, vai, eu preciso de autocontrole para que você possa resolver as coisas. Você não se irrita. A pessoa que está à sua frente vê a reação e é um acalmar, um subsequente um ao outro. E nós temos essa oportunidade. Então, por que eu falei para vocês sobre a coroa? Por quê? Porque nós somos atletas. Nós somos atletas de Cristo. Ou seja,
Nós demonstramos Cristo em nossa vida, nós vivemos Cristo. E aqui Paulo dá o exemplo do atleta, dá o exemplo de quem luta boxe, que não é como se estivesse batendo no ar, mas acerta o soco onde deve ser acertado, planta a oração onde deve ser plantada. E o atleta, o que faz? Ele é moderado em todas as coisas, ou seja, tem autocontrole sobre seu corpo. Quando MMH, além de ser moderado em tudo, mas ele também se estuda, porque diz, estudem a si mesmos, diz a Escritura. Nós precisamos nos estudar. O que nós precisamos estudar? Precisamos estudar quais são as nossas reações, qual é aquelas coisas que nós fazemos. Um atleta, por exemplo, nas partidas de futebol, eu sei que o treinador e os jogadores se reúnem para ver como a equipe adversária joga e eles também assistem aos vídeos de como eles jogam. Por quê? Porque eles precisam ver o defeito do seu futebol, se foi bem, se não foi bem, como melhorar o posicionamento, eu não entendo muito de futebol agora, mas sei disso. Sei que eles observam uns aos outros, estudam o inimigo, mas também estudam a si mesmos para melhorar. E é bom que nós revejamos a nós mesmos. Vamos rever onde podemos ajustar a mira em nossa vida, onde podemos deixar que Deus ajuste a nossa mira, para que acertemos o alvo todas as vezes. Nós temos a oportunidade. Às vezes, precisamos nos rever um pouco. Você diz, mas onde foi que não houve autocontrole? Por que toda essa situação desmoronou? E é aí que podemos crescer. E o que acontece? Os atletas comuns do mundo são temperados em tudo. Eles se autocontrolam. E eles fazem isso para receber uma coroa corruptível, mas nós, por uma incorruptível. Você sabe que tem pronta para você uma coroa incorruptível para a eternidade? Para você, existe uma coroa. Quando você deixa o Espírito Santo viver com todo o fruto através de você, você receberá uma coroa incorruptível, eterna. É uma promessa. Veja o que diz. Quero dar a vocês apenas este exemplo. Não, eu tenho que dar este aqui. Diz, aqui é a parábola dos talentos, né? Em Mateus 25:20 diz, aquele que tinha recebido 5 talentos veio e apresentou outros 5 talentos dizendo, Senhor, tu me confiaste 5 talentos, eis que ganhei outros 5. Você tá cheio de talentos? Você tá cheio de talentos porque tem o Espírito Santo dentro. Você tá cheio de talentos porque tem todos os talentos do Espírito Santo. E Deus tem um plano perfeito e maravilhoso para você. Ele não faz você fazer coisas que você não pode fazer ou que não são adequadas para você. Deus não é louco. Deus não é... Ele não te cria de um jeito para te fazer as coisas de outro jeito. Aqueles talentos que Ele te deu, devolva-os a Deus. Ele os melhora. E veja o que diz. O seu Senhor lhe disse então, Senhor, tu me confiaste 5 talentos, eis que ganhei outros 5. E o seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E é quando deixamos que o Espírito Santo faça a sua obra através de nós e aproveitamos esses talentos que ele nos deu, que então entramos na alegria. Então nós, porque vemos o fruto do Espírito Santo tomar forma, vemos como as coisas mudam ao nosso redor, vemos como as pessoas mudam ao nosso redor, vemos as pessoas se aproximarem do Senhor graças às nossas palavras, graças à nossa mansidão, graças ao nosso autocontrole. Porque quando nos atacam, nós não respondemos com assim, mas temos aquele autocontrole, aquela paz, e então o Espírito Santo nos dá aquelas palavras e nós podemos dizê-las com simplicidade. Essa é a coisa mais linda que podemos fazer, aplicar, mas primeiro receber do Senhor. Em Lucas 16 diz, E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso?
Nós recebemos tudo de Deus. Nós recebemos tudo de Deus. Cada coisa que nós temos é um dom de Deus. E então nós devemos ser fiéis. Sabe por quê? Porque Deus nos dará sempre mais. Quando você é fiel no pouco, Deus lhe dará mais, porque Ele vê que você é uma pessoa confiável. Ele vê que você é uma pessoa que, quando pede, quando Ele te dá algo, você coloca em prática e Ele vê os resultados e a sua alegria aumenta. Quando Ele te diz para orar, pedi e vos será dado, para que a vossa alegria seja completa. Então, quando entramos na batalha espiritual, que é a oração, e depois vemos o resultado, a nossa alegria é completa. Aqui, quando diz, entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor, e é ali o nosso posto, o nosso lugar. Veja o que diz. Da mesma forma, quando alguém luta como um atleta, não recebe a coroa se não tiver lutado de acordo com as regras. Então, você tem uma coroa, mas existem regras. E quais são as regras? São as regras da liberdade. Quando você está livre do seu modo de pensar, do seu modo de avaliar, e livre do modo de pensar e de avaliar dos outros. Então você vive a liberdade verdadeira, e recebe aquela coroa. As regras são essas. As regras são: viva a liberdade da maneira certa. Porque quando você sabe viver a liberdade da maneira certa, significa que você tem autocontrole. Significa que o autocontrole está vivendo, está realmente gostando de estar no seu coração, na sua mente, na sua alma. E o Espírito Santo se alegra. E é lindo quando você tem esse autocontrole. Veja o que ele diz. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Este é Paulo, que no final de sua vida podia dizer isso, porque ele era tão unido a Deus e ouvia a Deus. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas que lindo poder ter certeza disso! E você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza porque você foi salvo e cheio do Espírito Santo. E basta que você o escute e deixe que ele trabalhe. Você receberá essa coroa. E você pode saber, ter certeza, que receberá a coroa da justiça. E então Paulo diz: mas essa coroa não é só para mim, mas é para todos. Mas é para todos aqueles que tiverem amado a sua vinda. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Jesus aparecesse neste momento e você tivesse agora, neste exato momento, a sensação de que precisaria consertar algo, porque você se encontra em uma situação um pouco que se Jesus viesse, você se sentiria um pouco, digamos, fora de lugar, um pouco com a boca na botija, vamos dizer assim, simplesmente com a boca na botija. Mas não é mais bonito amar a aparição de Deus? Ou seja, se Jesus viesse neste momento, eu poderia dizer: Senhor, mas que bom, você veio, vamos ficar juntos. E quando você pode viver isso, porque essa sua vida cheia do Espírito Santo, que produziu todo esse fruto, é uma vida que agrada a Deus, mas agrada também a você mesmo, porque você sabe que está vivendo simplesmente esperando que a qualquer momento Jesus possa vir e você está pronto. E Paulo era isso, Paulo estava pronto. Estava pronto para quê? Para receber aquela coroa da vida, aquela coroa da justiça, aquela coroa da vida eterna. E Paulo, sim, teve que se autocontrolar muito, mas não fez isso com suas próprias forças. Veja então o que ele diz quando fala aos Filipenses. Ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito desejados, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Aqui, ele explicou algumas coisas para eles e depois diz:
permaneçam firmes, porque vocês são a minha alegria e a minha coroa. Portanto, nós sim receberemos uma coroa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas agora mesmo, vocês que estão ouvindo são a minha coroa. Porque eu sei que vocês estão ouvindo com o desejo de conhecer a Deus, com o desejo de colocar em prática, com o desejo de ver Deus agir através de vocês, com o desejo de se alegrar em cada momento junto a Deus através do Espírito Santo. E vocês são a minha coroa. Por quê? Porque vocês ouvem, mas não ouvem apenas por ouvir. Eu sei disso, porque recebo tantas mensagens tão lindas e vejo o desejo de vocês e vejo que o Espírito Santo está trabalhando dentro de vocês. Eu vejo a diferença, mesmo que tenhamos nos falado, com algumas pessoas nos falamos ao longo do tempo, eu vejo uma diferença incrível entre as primeiras mensagens, entre as primeiras palavras ditas e aquelas que agora trocamos, digamos. Eu vejo o crescimento. E vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria, porque eu vejo uma transformação. E essa é a maior alegria para Paulo, e é a minha maior alegria. Então, eu terei essa coroa. Por quê? Porque agora eu tenho uma coroa. E por que eu posso ter essa coroa? Porque eu prego e pratico da mesma maneira. Porque o que eu digo, eu vivo. E então a minha vida é a evidência. A minha pregação, o meu sermão, chamem como quiserem, o meu ensinamento, o que vocês quiserem, é o espelho do que eu vivo. Eu não venho contar a vocês coisas por ouvir dizer, ou porque a Bíblia simplesmente diz assim e eu venho contar como vocês devem fazer, por quê e etc. Não, porque eu primeiro vivi isso, por isso posso contar a vocês, por isso posso exortá-los. Porque se a minha jornada foi o conhecimento de um Deus de amor que me transformou, só o amor de Deus te transforma, eu não posso fazer outra coisa a não ser pregar para você sobre o amor de Deus que te transforma. E se você se deixar transformar por estas palavras que eu te digo, você é a minha coroa. E esta é a minha maior alegria. Veja o que diz. Em Tessalonicenses diz: pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós diante do nosso Senhor quando ele vier? Cada palavra que o Espírito Santo me dá, que eu compartilho com vocês, é porque eu quero ver vocês brilharem e quero que vocês recebam essa coroa, mas que vocês se tornem conscientes de que a receberão. Por quê? Porque vocês deixam Deus viver através de vocês, porque vocês se deixam transformar pelo amor de Deus. Vocês se tornam livres de tudo, porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E vocês podem viver essa liberdade contra qualquer ataque. Por quê? Porque o Espírito que vive em vocês, porque vocês têm aquele autocontrole que lhes permite gerenciar não apenas a sua vida, mas também os outros, e os outros também se tornarão a sua coroa. Os outros se tornarão a sua coroa. E essa é a beleza de Deus. E é uma alegria ver as pessoas transformadas através das suas palavras, através das suas ações, através do seu modo de viver inerente ao que vocês dizem. E quando vocês vivem o que dizem, as pessoas serão atraídas por vocês. E vocês terão uma coroa aqui e uma coroa lá. Então eu quero reler porque eu gosto demais desse versículo. Diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que nos gloriamos diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda, senão vocês? Isso é lindo! É lindo quando vivemos em sintonia como cristãos, somos a coroa uns dos outros. E porque somos a alegria uns dos outros, porque somos o encorajamento uns dos outros. E se alguém erra, o outro corrige.
mas não o corrige para ficar com raiva, o corrige para fazê-lo lembrar quem ele é. Toda vez que temos uma repreensão, deve ser apenas para fazer as pessoas lembrarem. Lembre-se de quem você é, lembre-se de quem você é, lembre-se de que há uma coroa esperando por você, lembre-se de que você é digno, que você é um filho de Deus, amado, livre, livre de todas as coisas velhas, perdoado, restabelecido, restaurado, cheio do Espírito Santo, com todo o poder de Deus, com palavras de sabedoria, de conhecimento. É isso que Paulo quer dizer. Vocês são a coroa da qual nos orgulhamos, e vocês são a coroa da qual eu me orgulho, porque estou vendo transformação em vocês todos os dias. E isso é lindo, é a coisa mais linda, é a única coisa. E é essa coroa que vocês são que me dará aquela coroa que Jesus preparou para mim. Quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que não murcha. Pensem no quanto o autocontrole, o viver o que você diz, o viver o que Jesus diz, o viver o que você está lendo nas Escrituras, o viver inerente à beleza de Deus, lhe dará a coroa da glória que nunca murchará. E você é chamada para isso. Não é maravilhoso? Quer dizer, mas Deus não é lindo? Não é lindo ser filhos conscientes de Deus? Não é bom ser uma equipe juntos, todos nós, nos ajudarmos, nos exortarmos e cada um ser a coroa do outro? Porque sim, é verdade, eles vivem juntos, se falam, se encontram, oram uns pelos outros, como são lindos, porque um ora por um ora pelo outro e somos a coroa um do outro. Essa é a vida cristã. É a beleza de Deus, o sermos preciosos uns para os outros. Portanto, dou-lhes apenas um conselho para esta noite. Comportem-se com sabedoria para com os de fora, aproveitando o tempo. Que a sua fala seja sempre com graça, temperada com sal, para saberem como devem responder a cada um. E o Espírito Santo lhes dará cada palavra certa. Confiem, entreguem-se, tenham fé e receberão tudo. E tudo que vocês receberem, espalhem com sabedoria. Aproveitem o tempo, hein? Falemos com graça, porque nós temos aquele autocontrole que é a coroa da nossa liberdade. Quando você é livre, você tem essa coroa que é o autocontrole. Ela te permite viver de um jeito maravilhoso, maravilhoso. Exercite-se em receber do Espírito Santo e você verá a coroa sobre você e sobre os outros. Eu te abençoo esta noite.